No vídeo anterior, nós conversamos com a psicóloga Gessiele Tadei sobre o fenômeno bullying. Ali a gente conversou bastante sobre o conceito, sobre vítimas, um perfil, sobre o agressor e também delineamos um pouco a questão das sequelas, que podem ser muito graves. Então, para a gente continuar essa conversa, hoje eu convidei o professor e médico Felipe Figueiredo, psiquiatra. Oi, Felipe, tudo bem? Oi, Calixte, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre essas sequelas que são super graves do bullying e que pode trazer transtornos ainda maiores para essa criança e esse adolescente, né? Vamos conversar. É um assunto que é muito importante que a gente consiga tratar para o público em geral. A criança, especificamente, é um público que precisa escutar um pouco sobre essa questão. E a gente percebe que questões que aparentemente são inofensivas ou o adulto às vezes trata como uma coisa que as crianças conseguem resolver sozinhas e tal, podem gerar transtornos graves, pode gerar depressão e até o suicídio, né? Pois é, então. E é interessante você ter falado isso, como as pessoas às vezes lidam como uma coisa natural, né? E realmente às vezes são natural, mas as pessoas não sabem muito bem delimitar o limite entre o que é natural e adequado e o que não é. Né? Por isso que é importante a gente ter cursos como esse, para a gente poder mostrar à sociedade como um todo, que lida com crianças, da diferença entre o que pode ser normal de um comportamento entre amigos do que não é normal entre amigos. Então a Gessiele falou no outro vídeo das características do bullying, né? Sim. O bullying, ele tem a violência, ele tem a repetição e tem a intencionalidade. E geralmente uma relação de poder ali entre o agressor e o agredido, né? Então, diante dessas características do bullying, a gente acaba tendo consequências no agredido e o agressor geralmente tem um perfil e possivelmente pode ter também quadros psicopatológicos que levem a ele a estar funcionando como um agressor dentro do ambiente de casa, né? Quer falar mais sobre isso, sobre o agressor? Então, eu acho que é uma coisa importante da gente olhar, né? Porque são crianças, então a gente está falando de bullying dentro de um contexto de criança e de um desenvolvimento, então a gente não pode só olhar para essa criança como sendo um cruel, um maldoso, uma pessoa que precisa ser punida, né? A gente também tem que olhar para essa criança como uma pessoa para ser melhor entendida. Isso que está acontecendo com ela, de ela agredir o outro, né? E existem algumas psicopatologias infanto-juvenis que podem levar a criança a ter mais predisposição a ser um agressor, né? Eu cito como exemplos principais, um transtorno desafiador e de oposição, um transtorno de conduta, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não por conta da desatenção, mas principalmente por causa da hiperatividade e da impulsividade que indivíduos com TDAH podem ter, e por conta dessa impulsividade serem meninos muito provocativos em relação aos outros, e isso daí acabar levando à execução de bullying, né? Então esses são quadros principais. Além disso, pessoas que estão em processos de sofrimento em outros ambientes, eles podem também levar isso para a escola. Ele sofre de um lado e ele faz o outro sofrer de outro lado, né? Então, compensação emocional. Até. Compensação emocional, né? Porque no ambiente de casa, por exemplo, ou outro ambiente que ele vive, ele não se sente empoderado para reagir. Mas dentro da escola, ele, de uma certa forma, se sente mais empoderado e ele acaba reagindo àquilo que ele sofreu em outro ambiente. Porque ele é a mesma pessoa. Então ele não consegue dividir, mas o ambiente é diferente. Sim. E as possibilidades em cada um dos ambientes é diferente. Então uma criança que está com depressão também pode ser um agressor. E vice-versa. Exatamente. Porque até o próprio os perfis possíveis do agredido, da vítima, um deles é o do provocador também, né? Que pode provocar, quer dizer...
Ele também é um pedido de socorro, ou às vezes é esse perfil que você está mencionando. Pois é. Né? E esses quadros que se agravam, eu acho que esse é um dos temas que eu gostaria assim, que você falasse um pouco mais, até para a gente compreender o quão perigoso pode se tornar um quadro pós-bullying, ou né, reiteradamente essa criança sendo vítima ou até sendo agressor. Sim. Né? As questões até que a gente pode chegar até na tratativa do suicídio. Então, Galejo, aí são as consequências disso, né? A gente tem visto, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, tenho recebido muitas crianças e adolescentes com automutilações, tentativas de suicídio, ideias de suicídio rondando a cabeça, busca de ajuda a pessoas que deveriam ajudar, mas que na verdade colocam mais para o buraco, como aplicativos e brincadeiras que são montadas na internet. E isso tudo, essas consequências, né, suicídio, ideação suicídia, automutilação, depressão, fobia social dentro da escola, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, são todas consequências possíveis diante de um bullying sofrido dentro da escola. Então, hoje em dia, os pais deixam a criança muito tempo na escola acreditando que aquilo vai ser favorável ao desenvolvimento do seu filho. Entretanto, se a escola não consegue propiciar esse ambiente saudável para a criança, ela acaba incorrendo ela acaba não oferecendo aquele serviço que ela está prometendo oferecer aos pais, né? E a criança começa a ter consequências em relação a isso, né? Você, enquanto psiquiatra, que trabalha com criança e adolescente, atende muitas situações, né, dessas que nós estamos conversando. Se você consegue ter uma ideia dessa intervenção, se ela é pontual ou se é demorado para perceberem que essa criança está em sofrimento? É muito difícil, é muito complicado. Assim. Eu já vejo as consequências, né? E as consequências mais graves possíveis, né? Então, assim, quando chega até mim, Khalid, o problema já está muito grande dentro da escola, né? E eu vejo assim, eu acho que nesse curso que nós estamos propondo aqui, a gente vai falar um pouco sobre as características de cada um desses transtornos que eu acabei de comentar, e também tanto do agressor quanto do agredido. E para que as pessoas precisam saber das características desse transtorno? Porque a gente muitas vezes, como adultos que está junto da criança, a gente não vê o ato intencional, a violência e a repetição. Porque as crianças que são agressoras fazem isso de uma forma meio velada, em horários que os adultos não estão próximos. Sim. Então, sem aquela supervisão. A forma mais fácil da gente detectar é olhando as consequências psíquicas para a criança que está sendo agredida e as características do agressor. E conseguindo detectar rápido para poder já fazer, já intervir. Então, assim, você me perguntou a respeito de como eu acho que está acontecendo a detecção. As pessoas têm esperado muito para detectar o bullying quando olham o ato e a repetição, quando caracterizam. Ficam buscando a concretização. A concretização. E ter, né, testemunhas, conseguir explicar aquela situação. E quando isso acontece, já aconteceu muita coisa antes disso, de uma forma velada. Né? Então, acaba que a criança que está sofrendo já tem muitas consequências. Então, eu acho que o profissional que trabalha com criança, com orientação pedagógica, psicopedagogo, psicólogos que trabalham com a educação escolar e até pedagogos que estão ali no dia a dia com a criança, com aquela sala de aula, vendo tudo isso acontecer, precisa se amparar de teoria, de estratégias, né? De como lidar com aquilo. O segredo é detectar precocemente, intervir precocemente. Então, se a gente consegue fazer isso ali na ponta, onde está acontecendo, vai ser mais rápido. Mais efetivo. O nosso objetivo, meu, por exemplo, psiquiatra da infância, é que
essa criança com consequência não chegue até mim. Eu não quero que ele chegue até mim. Uhum. Se chegar é porque não está sendo eficaz lá na ponta.